Filipenses 1:16. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Porque fui colocado em defesa do Evangelho. Só para deixar claro aqui para os irmãos, alguns irmãos podem questionar. E normalmente quando você ouve uma mensagem como essa, por exemplo, Paulo citou aqui a parte da mensagem que eu citei justamente na igreja que fui tirado de cima do altar, que é Salmo 5:5, que Deus odeia pecadores. Mas a gente gosta de citar a parte da Bíblia, né? Vamos citar que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Quem já leu isso na Bíblia? Claro que não está na Bíblia, irmão. Qual a Bíblia? Não tem nada na Bíblia disso. Fato o quê? Tem na Bíblia que Deus odeia pecadores, que Ele é um Deus que se ira. Mas isso soa estranho aos nossos ouvidos. E normalmente quando você faz um congresso como esse, focado na reforma em geral, na reforma do púlpito, na reforma do culto, na reforma do louvor, de como nós cultuamos a Deus, de como nós dirigimos e pastoreamos nossas igrejas, ou como evangelistas, neste louvor, neste modo geral, ou pessoas que estão ingressando no corpo de Cristo. Normalmente algumas pessoas preferem chamar de legalismo, de religiosidade, preferem chamar de formalismo, do que verdadeiramente de evangelho. E às vezes você ouve algumas coisas muito claras, como por exemplo, eu não vou ficar me metendo nisso, não vou ficar falando sobre isso, mas esse texto de Paulo aqui de Filipenses 1:16, porque eu fui colocado em defesa do Evangelho, ele deixa claro aqui algumas verdades. A primeira verdade é que nós não podemos ser políticos com o falso Evangelho. O que é falso tem que ser denunciado. Repita isso. Diz mais alto. Então normalmente as pessoas dizem, cada um dará conta da sua vida perante Deus, eu não tenho que me meter. Tem sim. Paulo diz que nós, inclusive ele, fomos colocados em defesa do Evangelho. Tudo que não é Evangelho precisa ser denunciado pelo verdadeiro Evangelho. Você tem tudo a ver com isso. Segunda verdade que Paulo nos deixa claro aqui nesse texto, Filipenses 1:16, é que a verdade precisa ser exposta e a mentira denunciada. O que é mentira no Evangelho hoje? Então normalmente a gente costuma ver coisas que não é Evangelho, a gente prefere se calar, com a desculpa de sermos políticos. Recentemente eu questionei o irmão, porque ele foi cantar no evento do Papa, e isso criou proporções que eu não queria que tivesse criado. Na realidade eu mandei para ele uma mensagem em secreto no DM do Twitter. Nós somos ainda amigos há muitos anos. E eu falei assim, irmão, não vai. E aí eu ouvi da boca desse irmão que o avivamento vai vir pelos católicos. E que nós temos que parar. Ed Renekiewicz, já que falou, vamos falar. Ed Renekiewicz falou que nós temos que parar de fazer proselitismo. O que é proselitismo? É batizar o católico quando ele se converte. Porque o catolicismo é o mesmo Cristo, é o mesmo Evangelho, e temos que parar de fazer esse proselitismo. E aí, irmãos, eu estou numa cidade que mais de 80% é católico, eu sei como que funciona você ganhar um católico para Jesus e batizá-lo. E aí eu fui falar com esse irmão, que ele foi cantar lá naquele evento do Papa. Falei, irmão, não faça isso, você está prestando um desfavor ao Evangelho. Ele me bloqueou, falei, vai no público mesmo. Essa denúncia vai direto para o irmão. E aí algumas pessoas me ligaram e falaram, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho tudo a ver com isso. Eu estou saindo em defesa do
evangelho. Eu estou saindo para denunciar. Isso é uma denúncia. Eu disse para esse irmão, eu queria ver Elias cantando de mãos dadas com o profeta de Baal. Então Paulo deixa claro que a verdade precisa ser exposta e a mentira precisa ser denunciada. Eu disse, irmão, primeiro, catolicismo não é cristianismo. Catolicismo é paganismo. A igreja católica é uma igreja pagã e não cristã. A grande divindade na igreja católica é a igreja. Por isso que eles se benzem. O Deus deles é a hóstia. A igreja católica, eu até preguei um sermão, 40 razões porque não somos católicos. A igreja católica, a qual nós nem deveríamos falar de igreja, a palavra eclésia é seríssima, não é uma igreja cristã. Se você anda cortejando com esse paganismo, você está indo para o inferno. Isso precisa ser denunciado, isso precisa ser rejeitado, tem que haver uma separação. A Nívia estava me lembrando, ela falou assim, cara, eu concordo com você, e é verdade. Eu falei assim, ó, se o Papa fosse um homem de Deus, ele abandonaria o seu ofício de Papa. A palavra pontífice significa mediador no grego. E quem é o mediador? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A palavra é pontífice. Até preguei um outro sermão, Jesus o sumo pontífice da igreja, o Espírito Santo o vigário. A palavra vigário, vigaris filhos dei é, vigário de Deus é substituto do Filho de Deus. Olha que absurdo, irmão. É isso que nós chamamos de blasfêmia. Um homem que se intitula o pontífice, o mediador, que pode perdoar pecados. Um outro, e nesse mesmo título, ele é os dois, ele é o Espírito Santo e o Filho. Porque ele também se intitula Vigaris Filhos Dei, substituto do Filho de Deus, que esse papel é do Espírito Santo. E o que eu vejo é pessoas cortejando o catolicismo. Aí eu estava pregando numa cidade, e uma irmã disse, pastor, como é que ganha um católico? Com denúncia. Não é fazendo média. Normalmente, quando você chega num católico, você fala, poxa, que legal, os padres estão cantando nossas músicas, e você pensa que agradando eles, você vai convertê-los. Não vai. É denunciando a idolatria, é denunciando o pecado, é sendo diferente, não sendo igual. A verdade precisa ser exposta e a mentira revelada. É isso que Paulo está falando, de sair em defesa do único, verdadeiro, exclusivo evangelho. Terceira verdade que Paulo nos revela nessa simples frase, porque eu saí em defesa do evangelho, é como pregador do evangelho, você não pode ser um fazedor de média. Você não pode ser uma pessoa conveniente. Dependendo do público, eu tenho um sermão. Se eu estou nos calvinistas, eu sou calvinista. Se eu estou entre os arminianos, eu sou arminiano. Se eu não estou nenhum nem outro, eu sou carminiano. Então, por exemplo, uma coisa que me impressionou no Paulo, que ele veio aqui a primeira vez, se rasgou, se eu gostei ou não, foi embora. Deu o recado, e é assim que tem que ser, irmão. Essa é uma escola de profeta que sirva de lição para você. Você não está aqui para ser aceito. Que se rasgue quem gosta da mensagem que Deus colocou para você pregar. Prega! Prega. Prega. Você não pode ficar fazendo média. Normalmente os fazedores de média nunca chegam a lugar nenhum. Alguém disse, não, o evangelho tem que ser equilibrado. Tem mesmo.
qual é o equilíbrio do ministério de Jesus? Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Olha que equilíbrio. Baita equilíbrio. Qual é o equilíbrio do ministério de João Batista? Adúltero! E de Jesus? Quando Jesus olha para Pedro e chama ele de diabo, o que é isso, irmão? Se tem uma coisa que não existe no Evangelho, é equilíbrio. O Evangelho é completamente desequilibrado. Teve uma irmã que procurou uma de nossas ovelhas lá em Campo Largo e disse: se a ovelha daquele pastor lá, ele é meio fora da casinha, não é não? Ela falou: ele é completamente fora da casinha. Eu achei um mais fora da casinha aqui, ó. Isso me traz um consolo. É verdade, irmão. O meu apelido é Cavaleiro Amarelo do Apocalipse. Então, dentro dessa introdução do que Paulo está deixando claro que é sair em defesa do Evangelho, primeiro, que é o que você tem ouvido aqui da boca de Hernandes Dias Lopes, de uma maneira mais comedida, falou as mesmas coisas que Paulo, do jeitinho dele, né? Mas as mesmas coisas. Porém, nós estamos aprendendo que é isso, denúncia. Denunciar o que não é evangelho. Nós não podemos cortejar. Então o camarada fala assim: eu vou chupar um picolé de kiwi com Jesus. Eu falo, minha esposa, ai, mas pastor, irmão, pelo amor de Deus, irmão, vai lá ver se os anjos fazem isso, você vai fazer? Mas eu tenho livre acesso. Tenta. Eu tenho muito temor dessa coisa. O evangelho, inclusive, hoje já virou até comédia, stand-up. Então já passou de um outro ponto que agora ele também é engraçado. Então você ouve por aí pessoas dizendo que Deus tem senso de humor. Até acredito que ele tenha. Então eu ouvi um pregador dizendo que Jesus estava no Getsemane, e quando chegaram até ele, disse: quem procuras? Aí o camarada olhou e falou assim: não, eu procuro um, fulano. Falei: ó, quem procuras? Fala que Jesus no Getsemane estava com senso de humor. Que isso? Suando sangue, bebendo o cálice da ira de Deus. Falei: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso é senso de humor? Qual é a graça nisso, irmãos? Eu não vejo motivo de celebração. Eu não vejo motivo de festa. As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão em pecado e nós estamos fazendo festa. Nós estamos rindo. Tratar o pecador com meios carnais é a mesma coisa de tratar um paciente em estado terminal de câncer com aspirina. Eles não são vítimas, eles são culpados. Eles não estão indo para o hospital, eles estão indo para o inferno. Eles estão a passos largos para o inferno e eles precisam saber disso. E essas coisas, com muito amor e carinho, é o que eu falei hoje. Lei é a porta estreita. Amém? E graça é a porta estreita aberta. A lei mudou a porta estreita? Mudou. Lei é a porta estreita e graça é a porta estreita aberta. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Então as mentiras do evangelho moderno são elas. Primeira, todos os pecados são iguais perante Deus. Mentira. Não é não, pastor? Não, mas a gente já aprendeu que não tem pecadinho, não tem pecadão. Todos os pecados são iguais perante Deus. Então se eu estou mentindo, você que matou pecou igual eu? Mentira. Teologicamente isso é mentira. De Jesus a Pilatos, em João 19:11, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. 1 João 5,16, a Bíblia fala dos pecados que são para a morte, os outros não são. Lucas 12:47, julgamentos mais severos que outros. Tiago 3:1, maior rigor no julgamento dos que ensinam, dos pregadores. Mateus 11:20-24, maior punição. Levítico 4:1, maior consequência para aqueles que pecam intencionalmente.
Mateus 18:6, grande punição para abusos de criança. Mateus 10:15, julgamento duplo para as pessoas religiosas e que têm justiça própria, e julgamento duplo para pecadores conscientes. Para quem tem justiça própria, o julgamento é duplo. Vocês estão bem? O pastor Samuel disse, cara, pega leve agora. O povo já está em crise. Que bom, irmão. For God é isso. Eu quero que você passe mal. Nós não chegamos ao ponto dos sermões de Jonathan Edwards que as pessoas morriam. Jonathan Edwards pregava e as pessoas infartavam. Você já imaginou chegar esse dia de tanta santidade na igreja que as pessoas começam a passar mal? A santidade traz temor e o temor mata pecadores. Em tempo de avivamento, o pecador morre. Ananias e Safira morreu porque havia avivamento naquela igreja. As pessoas não morrem hoje por seus pecados porque a igreja não tem tanta santidade assim. Eu me incluo nisso. Lucas 12:48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aí, ó. Mas aquele que muito foi dado, muito será exigido. E aquele que em muito se confia, muito lhe pedirão. Se esse princípio, como já dissemos, pode ser ligado, irmãos, a Romanos aí 2:12, que você pode afirmar que haverá graus de punições maiores para alguns tipos de pecados. Aquele que fez isso, muitos açoites. Aquele que fez isso, menos açoites. Existe sim. Mentira. Mentira. Mateus 10:15. Também Lucas 10:10-12. Maior rigor para essa geração do que para Sodoma e Gomorra. Está na Bíblia, irmão. Uma mentira clássica em nosso tempo. Que todos os pecados são iguais perante Deus. Mentira! Mentira. A graça trouxe benevolência. Diga, a graça trouxe benevolência. Mas não irá aplacar a ira de Deus no dia do juízo. Não vai. A graça só funciona enquanto a porta da graça está aberta. Quando ela fechar, acabou-se a graça. Segunda mentira. Posso fazer o que eu quiser. Só pedir perdão depois. Que câncer desgraçado. Mentira. Posso fazer o que eu quiser, que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Irmão, ficou pior que católico. Está pior. Só diz, basta pedir perdão. Mentira. O sangue de Jesus não é provisão para que você continue na prática do pecado. Quando você usa a graça de Deus desse jeito, a Bíblia chama de hipocrisia, e os hipócritas vão para o inferno, e libertinagem. Hebreus 10:26, o sangue de Jesus nos fala que a graça, ou o sangue do Senhor mesmo, não é um aerosol. É assim que... Não, pequei, estou limpo. Ó, é assim que a gente está tratando o sangue de Jesus, não pode. Aleluia. Não premedite o erro. Diga para o irmão. Afaste-se das pessoas que te influenciam ao pecado. Elas não estão fazendo bem na sua salvação. Não está fazendo bem para a sua vida espiritual, você não pode andar. Amém? Uma coisa que você tem que aprender, basta pedir perdão que eu estou perdendo. Mentira. Não tem nada na Bíblia que diz que quando você pede perdão, você é perdoado. Mentira. Você não recebe perdão quando você pede perdão. Você recebe perdão quando você se arrepende. Vamos repetir? Eu não recebo perdão quando peço perdão. Eu recebo perdão quando eu me arrependo. Agora eu te pergunto, isso tem sido ensinado para o nosso povo? Ou nós estamos fazendo o evangelho mais leve para eles? Agora, por que, irmãos, que nós estamos nessa birra de pregar a verdade? Porque senão a igreja esvazia? No meu caso, lá em Campo Largo, não.
Na realidade era para estar muito maior, mas graças a Deus não. É verdade, eu estou sendo honesto com os irmãos. E eu vou ser mais direto com os irmãos. Se o povo perceber que você tem pregado o evangelho verdadeiro, aí você vai experimentar um crescimento que você nunca viu. Porque eles estão com sede. E eu não estou dizendo que eu prego o evangelho verdadeiro também não, porque eu estou muito deficiente. Essa semana eu pedi perdão para a minha igreja, como pastor, eu falei, muita coisa vai mudar aqui, irmãos. Está aqui o meu povo sabe o que eu estou falando. Eu como pastor vou mudar. Eu estou sendo honesto para os irmãos. Terceira mentira da igreja moderna. ênfase demasiada na teologia da prosperidade. Irmão, Deus me salvou, mas não me abestalhou. Deixa eu te falar uma coisa séria. Ninguém é bobo aqui de falar que você não quer ter dinheiro. Você é besta. Eu não estou dizendo aqui que Deus... para. Quem não quer ter um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa, condições? Nós não podemos ser hipócritas também. Não resta dúvida que eu estou dizendo aqui que é a ênfase demasiada. Fazer da riqueza o seu pedestal fundamental de altar. O trampolim da sua igreja. E eu fico impressionado que eu não vejo os pregadores da prosperidade na África. Eles não têm ministério para ir para lá. Irmão, se riqueza é sinônimo de sucesso, ganhe um ateu bem-sucedido. Olha, quando você pega a vida do apóstolo Paulo, no final da vida dele, ele estava em cima de uma masmorra romana, sua cabeça pronta a ser decapitada, pobre, velho e sozinho. Olhar das lentes da teologia da prosperidade, Paulo é um fracasso. Primeiro que essa teologia é pseudo, não existe teologia da prosperidade. Existe um evangelho de Caim. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Dentro da teologia da prosperidade, não é só dinheiro. A cura também faz parte da teologia da prosperidade. Já que o irmão citou Kenneth Hagin, começou com Kenneth Hagin, mas nem Kenneth Hagin sabia da loucura que viraria a teologia da prosperidade do livro Toque de Midas, que começou com isso. Nem ele sabia que as pessoas iriam crer que tocasse aqui iria virar ouro. Que as pessoas iriam descambar para um determinismo. Põe Deus na parede. Prova e pega o texto de Malaquias. Faz prova, Senhor, eu dei, agora só tem que dar. Se Deus levar o céu, dar tudo para ele não te devolver nada, ele está na razão dele. É tudo dele. Jó perdeu tudo. E Deus sequer deu satisfação para Jó. Deus podia falar, Jó, meu filho, eu fiz uma apostinha com o diabo. E aí, beleza. Mas Deus sequer deu satisfação. Irmão, Deus não respondeu uma pergunta de Jó. Ele poderia pelo menos ter falado, né? Deus não tem satisfação, irmão. Se ele quiser enriquecer a um, ele enriquece. Se ele não quiser, ele não enriquece. Agora, isso para mim, a teologia da prosperidade, para mim é o bezerro de ouro dos tempos modernos. Colocamos isso num pedestal. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sou louco de dizer que pregar provisão de Deus, por exemplo, na nossa igreja a gente faz um trabalho social muito grande. Muito. Entregamos cestas básicas. No último culto eu estava até ensinando os irmãos a tomar banho com sabonete, alguns. Pra você ter ideia do que eu estou falando. Nós vamos diretamente nas comunidades e trazemos as pessoas. E elas vêm do jeito que vêm. Com suas roupas, com o seu cheiro, com o seu palavreado, com tudo. Mas teve uma época que o Senhor me diz, Senhor, que povo pobre que o Senhor me deu, Pai. Deus falou assim, então pregue para eles, que eu quero que eles mudem. E aí eu comecei a ensinar na igreja, que você não tem um espírito de miséria. Não estou falando nada disso, eu estou falando de você fazer isso como evangelho. Na realidade, essas pessoas tentam nos lembrar das maravilhosas promessas. Provérbios 3:9, Jesus falou também, medida, recalcada, tudo isso está na Bíblia. Porém, o problema da teologia da prosperidade é esquecer também outras promessas do Novo Testamento. Vou te dar uma promessa para a igreja. Porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Promessa. Promessa, irmão.
Então nós nos esquecemos de promessas que também estão no Novo Testamento. Primeira, Jesus alertou sobre guardar os dinheiro. Mateus 6,19. Lucas 12,15 ele fala contra a avareza. Mateus 25,31, Jesus dá ênfase ao cuidado aos pobres. Então, isso tem que ser ensinado. Mateus 1,21, Jesus não morreu para nos tornar ricos materialmente. Então você pega o sangue de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Os pregadores demasiados a prosperar. Pega esse texto do sacrifício de Cristo e resume ele a carro, casa e dinheiro. Jesus morreu para eu me dar bem. Misericórdia, irmãos. Diga misericórdia. Então, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se resume, vida com abundância, a ter dinheiro. Está errado! Não pode! Cuide do seu púlpito e não coloque esse tipo de falso profeta para pregar. Isso não é evangelho. Tiago 2,5. Deus escolheu os pobres para que sejam ricos em fé e herdeiros com Ele. Mais importante ainda, os pregadores dessa prosperidade material ignoram o alerta que Paulo deu a Timóteo. 1 Timóteo 6, 9 e 11. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O camarada fala, mas a Bíblia diz que não é o dinheiro, é o amor. Mas olha o texto anterior. Os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e desejos insensatos. O contexto, se você quiser até falar, Jesus não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele disse o amor. Pega antes o texto. Irmão, trabalha. Tenha fruto do seu trabalho. Deus vai te prosperar sim. Mas como é que Deus vai prosperar um preguiçoso? Crente é uma raça que não trabalha e quer que Deus faça chover dinheiro. Vai fazer curso, irmão, vai estudar. Ô raça! Ignorante, analfabeto, não sabe falar e fica questionando a Deus porque está passando fome. Vai estudar. Ah, pastor, mas tem ignorante analfabeto que Deus prosperou. É trabalhador. Duvido que Deus prospera preguiçoso. Eu não conheço. Eu conheço gente analfabeto que ficou rico. Vai ver que hora que ele acorda. É trabalhador. Ei, pastor. Se for God, fugiu do controle. Realmente, irmão, perdi todo o controle. E nós estamos só no segundo dia. Amanhã ainda tem o Luiz Hermínio xingando os outros de cafetão ainda. Bate palma que essa foi boa. Eu sou fã daquele cabecinho de lagartixa, gente. Se a gente não pode tietar, meu tieto, meus amigos, viu? Veja, eu fiz uma pergunta aqui hoje de manhã, será que vale a pena fazer de novo? Quem aqui tem o melhor carro da cidade? Levanta a mão. O melhor carro da cidade, onde você mora? Levanta a mão. Quem aqui tem a melhor casa da cidade onde você mora? Quem aqui tem o melhor salário da cidade onde você mora? Ninguém? Então nós estamos tudo endemoniados. Porque a Bíblia diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Como é que você explica agora? Está todo mundo aqui surdo, endemoniado. Está tudo errado. Será que é realmente isso que o Senhor está dizendo? É uma promessa para a nação de Israel peregrina, que só vivia em tendas. E a gente pega isso e quer roubá-las para nós. E os nossos tempos hoje são tempos da graça. O Senhor vai te abençoar, sim, eu creio nisso. Na nossa igreja a gente tem tido provisões na vida de irmãos, empregos. Eu não sou ignorante, irmão. Eu estou falando ênfase demasiada. Não estou falando que você não pode pregar prosperidade na sua igreja. Estou deixando claro, amém? Eu estou dizendo que você não pode fazer disso o quê?
Tem prosperidade bíblica. Plantar e colher é bíblico. Dízimo. Tudo isso é bíblico. Agora, você vai gastar um ano todo. Então chega essa época na igreja, a gente já começa a trazer pregador. Ó para mim. Como é que o Paulo Júnior faz? Essa coisa dele vai saltar na cabeça da gente. Só que vocês aqui no For God fizeram algo que eu não sei, vocês fizeram Paulo Júnior rir, gente. Meu Deus, um fenômeno. Muitos irmãos já até saíram porque tem que pegar ônibus, né? E aí me avisaram, pastor, não briga não, é que uns estão de ônibus. Então a gente entende. Mas, vou terminar agora. Mentira. O Paulo Júnior está assim, irmão, vou pregar curtinho. Eu contei 1h42. Como é que vai ser amanhã de manhã, então? É verdade. Não, glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Agora entenda o que eu vou dizer. Isso é sério. Não pode, irmãos, Deus me prosperou. Eu cheguei no sul, eu era tão magro que eu dormia em cima da agulha e cobria com a linha. Irmão, eu era tão miserável, irmão, que eu contei minha história para o carroceiro e o cavalo chorou. Não resta dúvida que eu não posso chutar essa bênção de Deus. Mas agora, eu fazer disso o evangelho, aí é demais. Deus me usa para curar pessoas, verdade. Mas eu não faço disso mais, porque Deus mudou meu ministério. Não faço disso mais o meu ministério. A gente ora por cura, ora. Nós pregamos para Deus que Deus pregamos. Agora, acho que os nossos irmãos aqui sabem. O que nós pregamos na nossa comunidade, e eu quero que você, tenho certeza que muitos irmãos também, é o evangelho da graça de Deus. Não é da desgraça de Deus, é da graça de Deus. Não é hiper, super graça. É a graça verdadeira, genuína. Graça responsável. Né? É a porta estreita, ainda está aberta. Quarta mentira, foi rápido. Não precisa nem eu demorar sobre isso que Paulo falou, eu falei, Hernandes Lopes falou, só vou mencionar. A hiper, super, mega, super, o quê? Graça. Essa graça que é na realidade desgraça. Primeiro, o ensinamento da hipergraça, ele é uma epidemia. Normalmente quem usa a graça de Deus para se desculpar do pecado é quem mais precisa dela. Normalmente quem gosta de usar esse argumento é quem está em pecado. Então os pregadores, para esconderem suas vidas impiedosas, pregam esse evangelho manso e sem vergonha da hiperdesgraça, quer dizer, hipergraça. Né? Segundo, esta imerecida liberdade da hipergraça, se não for atacada e estipada, ela vai se espalhar por gerações e nós vamos ter uma geração de ateus praticantes. Mas é demais. É demais. Ateus praticantes. Quem é um ateu praticante? É crer em Deus, mas ter um estilo de vida como se ele não existisse. Isso é um ateu praticante. Crer em Deus, mas ter um estilo de vida como se ele não existisse. Terceiro, é triste dizer, mas é verdade que muitos pregadores dessa graça barata vivem em pecado e ficam aliviando a sua consciência. Quarto, prega sobre um Deus que não julgará a sua conduta. Hipergraça é uma visão exagerada da graça de Deus. O que devemos fazer? Devemos honestamente lidar com os ensinamentos de todos os pregadores, incluindo o meu. Você pode chegar a qualquer irmão da comunidade Alcance Campo Largo, você vê que eles estão autorizados. Se esse pastor aqui pregar uma mensagem não bíblica, o que eles fazem lá? Vai, fala aí. Levanta a mão. Não é isso, irmãos? Estão autorizados. E aí, pastor, você é louco? Louco por quê? Se eu estou fora da Bíblia, eu nem tenho que estar lá, ué. Agora, para eles fazerem isso, eles também têm que estar tem que também conhecer a Bíblia. Qual é o problema de fazer isso? Esse é o famoso, os irmãos de Bereia.
Os bereanos colocaram até Paulo à prova. Pera aí, vamos ver se o seu ensinamento está aqui, meu irmão. Não, mas é Paulo, pode ser quem for. Se até um anjo descer. Aqui, ó, vai cá, vamos ver se o que você está pregando está na Bíblia. Para aí, ó. Não importa quem é. Então às vezes a gente ama tanto homem que a gente ouve cegamente. Não tem não, irmão. É a Bíblia que você obedece cegamente. Se esse homem prega a Bíblia cega, verdadeira, então ouça. Se não, corra. Quinta mentira do evangelho moderno. É o quinto mesmo. Qual é o primeiro? Todos os pecados são iguais perante Deus. E ó, mais meia hora. Qual é o segundo? Posso fazer o que eu quiser, só pedir perdão. O terceiro, ênfase demasiada na teologia da prosperidade, triunfalismo. Quarto, hipergraça. A graça cobre tudo. Se graça cobrir alguma coisa, é lei. Que cobre é lei. Graça justifica ou não faz. Que cobrir é lei. A lei cuidava do pecado e a graça cuida do pecador. Graça não cobre nada. Graça justifica. Não, mas a graça cobre. Não cobre. A lei cobria. A graça tira. Ela justifica completamente. Quem está entendendo? Quinta mentira do evangelho moderno. Devemos pregar mais o amor de Deus e não o inferno. Mentira. Jesus falou mais sobre o inferno que sobre o céu. Eu preguei uma mensagem, o inferno é necessário. No mesmo dia que eu preguei essa mensagem, um camarada se levantou da cadeira de roda e andou. Eu estava em Redenção no Pará e falei assim, você quer aceitar Jesus? Ele de pé, andando, ele falou, não. Ele falou, tá vendo que o inferno é necessário, irmão? Isso aqui, ó. É por causa disso aqui, ó. O cara está andando e fala que não quer Jesus. Por isso que o inferno é necessário. Meu filho, desce daqui antes que eu te ponha na cadeira de novo com um bicudão. Ah, dá vontade, irmão. Pelo amor, o cara está andando. 20 e poucos anos que não andava, está andando. Falei, meu filho, agora você quer entregar a sua vida a Jesus? Hoje não. Dá vontade de pôr ele paralítico de novo. Pelo amor de Deus. Por isso que o inferno é necessário. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, pregar só o amor de Deus vai fazer o pecador se amar ainda mais. Primeiro você tem que entender, pecador não é vítima. É o quê? Culpado. Ele tem que entender que ele está indo para o inferno. Então como é que você chega no pecador e apresenta só a graça de Deus para ele? Primeiro você apresenta a lei. O que é a lei? Inferno existe. Tem punições. Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, se salva, se arrependa. Tudo isso é lei. Depois que ele entende que a casa caiu para ele, ele entra em crise e fala, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí você vem com a graça. Aí você vem com amor. Sim, mas você não precisa ir para o inferno. Só se arrepender, Jesus te ama. Ele morreu por você. É sério, eu vou para o inferno e agora eu já não vou mais. É. Agora, pega um pecador arrogante, que acha que tudo que ele faz está certo e fala para ele, sabia que Jesus te ama? Ele fala, eu também. Eu também me amo. Ele vai se amar. Por exemplo, ele se acha importante, você fala para ele que Jesus morreu por você. Então, outra pergunta que eu quero fazer para os irmãos, sério, quem aqui crê que Jesus morreu pelo mundo todo? Levanta a mão. O povo está esperto, né? Irmão, se você não levantou a mão e acha que você está mentindo. Quem acha que Jesus morreu pelo mundo todo, levanta a mão. Ah, vocês estão espertos. Vocês já estão mais macaco, piolho de igreja. Vocês ficam no orvalho, no nosso site, comendo mensagem, comendo. E aí depois fica difícil. Pregar para esse povo não é fácil. Ô, povo viciado. Olha aí, Milton. Mas isso é uma coisa que tem que ser entendida. O amor de Deus é incondicional. Isso é teologia reformada. E a salvação é limitada. Deus amou o mundo de tal maneira. Certíssimo. Mas deu seu Filho para que todos os que nele crê seja salvo. Não é todo mundo que ele amou. É quem crê vai ser salvo. O amor é ilimitado. A salvação é para quem crê. Só nele a salvação. E nenhum outro a salvação. Então a salvação é para quem crê. Então isso tem que ser muito claro.
E é através dessa verdade que você vai dizer: meu filho, você é budista, você vai para o inferno. Meu filho, você é católico, você vai para o inferno. Meu filho, mas católico vai para o inferno, o católico serve Jesus. O católico é cristão. Quem é a salvação do católico? Ele não sabe. Eles precisam saber que eles têm que abandonar seus ídolos, suas mentiras, seu paganismo e confessar Jesus Cristo como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua alma. Isso é evangelho de salvação. Tá, vou passar por cima disso. Sexta mentira: reconciliação universal. Jesus reconciliou o mundo todo. Mentira! A ideia da não existência mais de pecado, de uma reconciliação universal, promove uma mentalidade de liberdade total, afirmando que ao final todos chegarão ao céu pela morte de Jesus na cruz. Robel, Ricardo Gondinho, por incrível que pareça, até o próprio Caio Fábio agora está defendendo essa tese, que só não vai para o céu quem é ateu. Você imagina como é o céu desse povo? Diga misericórdia. Então Robel escreveu um livro, O Amor Supera Tudo. Então você ouve pessoas que colocam isso em suas canções. Isso está disseminado, as doutrinas satânicas estão nas canções. Nós precisamos pôr doutrinas bíblicas nas canções. Então deixa eu falar uma coisa clara para você. Isso é chamado de universalismo. É diabólico, satânico em todas as instâncias que se pode existir. A ideia de que ao final Deus é tão amoroso. Aí você pega Lucas 16. Um no céu, o outro no inferno. E um no inferno chamou Deus de pai, Deus chamou ele de filho. Jesus deixa claro que uns vão para o céu, outros vão para o... E aí tem gente que vai para o inferno, tem gente que vai para o céu. Você rasga a Bíblia. Não existe reconciliação universal. Haverá sofrimento futuro, haverá punições, haverá inferno. Quem não tem Jesus vai para o inferno. Quem não é batizado, diz o Senhor, quem crer e for batizado. Quem não crê. E aí, irmão, o que você faz com esses textos agora? Fala para mim. Está tudo errado, meus irmãos. Está tudo errado. Temos que ter uma reforma urgente em nossos púlpitos. Agora, para você fazer isso, você tem que estudar está aqui o manual. De volta às Escrituras. Vamos lá. A sétima e última mentira da igreja moderna. Essa é boa. A gente vibra. Se o pregador vibra, né? E tem hora que a gente fica doidinho para chegar no final, porque o final é sempre o melhor. Ecumenismo disfarçado de unidade. Vamos dizer isso? Vai lá. Pode um cantor adorador a Jesus adorar com um pagão? De mãos dadas? Pode adorar Jesus no altar de Baal? Não. Ecumenismo disfarçado de unidade. Deixa eu falar algo claro sobre isso. Para mim, essa unidade moderna que estão chamando de unidade é ecumenismo. Só que a maioria dos cristãos não sabem a diferença de ecumenismo e unidade. Vamos falar sobre isso? O que é unidade bíblica? Unidade. Unidade é quando professamos os mesmos credos, a mesma fé. Não tem a ver com doutrina. Então, você pode ser calvinista ou arminiano. Você pode ter a fé reformada e eu a fé de John Armínio, né? Não muda. Então, John Wesley era arminiano. Charles Spurgeon era calvinista. O pau quebrava. E os dois são grandes evangelistas. É bacana? Tempos modernos, Leonardo Ravenhill, arminiano roxo. Né?
Tozer, arminiano doente. W. Tozer. Porém, você pega Martin Lloyd Jones, calvinista. Você pega John Stott, um dos maiores teólogos que a Terra já viu. Sugiro para você o livro A Cruz de Cristo, de John Stott, calvinista. E você lê os livros desses irmãos, você enche. Mas não dá para você sentar junto na mesa com eles. Isso são interpretações doutrinárias. Não tem nada a ver. Você pode ter unidade. Nada a ver. Quando devemos ter unidade? Quando professamos os mesmos credos, a mesma fé. Quando servimos o mesmo e único e verdadeiro Deus. Quando estamos focados na fé cristã. Aí você tem unidade. Presbiteriano com assembleiano. Né? Apesar do assembleiano chamar o batista de primo, dá para ter unidade. Horas. Não é verdade? Tem que ter. É a mesma fé. Não é a mesma doutrina, mas é a mesma fé. Quando devemos ter unidade? Quando professamos os mesmos fundamentos da fé, não doutrinários, mas da fé, tais como Jesus é Deus, não adorarás outros deuses além de mim. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não apenas contém, mas ela é a palavra de Deus. Cremos que Jesus breve voltará. Não tem unidade com quem não crê na volta de Jesus. Não tenha. Cremos na existência de céu e inferno. Somente quem é lavado e remido no sangue de Jesus será salvo. Nisso você tem que ter unidade. Camarada que tenta diluir a fé, não tem que ter unidade. Somente Deus é infalível, salvação somente em Jesus Cristo. Buda não salva, Confúcio não salva, Papa não salva, Igreja Católica não salva, Igreja Evangélica não salva, só Jesus. Aí você tem que ter unidade. Quando não devemos ter unidade? Vamos lá. Primeiro, com pagãos. O que é um pagão? É quem tem por prática servir, adorar outros deuses, santos ou imagem. Isso é paganismo, é altar de muitos deuses. Unidade com esse tipo de religião não será unidade, será ecumenismo. Unidade é uma coisa, ecumenismo é mistura de religiões, cada um crendo numa coisa, você mistura tudo, põe no liquidificador e você chama isso de unidade. Você não tem que ter unidade com pagãos. Quem está entendendo, diga amém. Porque para você ter unidade com pagãos, você vai ter que misturar a sua crença. Jesus morreu na cruz e a cebola também é Deus. Como é que você faz isso? A vaca é um Deus e Jesus é Deus. Então você nivela o cristianismo por baixo. Meu Deus. Olha a que ponto o evangelho está. De pastor pegar. Vocês sabem. Se fosse o Paulo Júnior, falava. Não estou nesse nível ainda. De pastor pegar um monte de outros, com cada um com credo, pai de santo, bruxo, macumbeiro, hindu, cada um com um copo de água, apresentar para o alto, jogar numa jarra, depois devolver nos copos e beberem. A quem que eles oraram agora? Agora foi uma pergunta. A quem foi dirigida essa oração? Pastor de igrejas pentecostais. Pastores, irmãos, eu não participo dessa ceia. Eu não me assento nessa ceia. Não vou fazer isso não. Não vou. Para quê? Para quê? Isso é ecumenismo satânico, diabólico. Segundo, com quem você não deve ter unidade? Com hereges. Paulo fala assim, ao herege, depois de uma ou duas correções, abandone-o. Irmão, não pode ter unidade com o herege. Ele é um câncer. Você não transforma herege. É mais fácil ele desvirtuar você. Com quem nós não devemos ter unidade? Ai, dor. Com mundanos. Não se assenta em roda. Estou falando unidade. Unidade é diferente de ter comunhão, sentar com a família, comer, jantar. Agora, unidade é participar da mesa, participar ali do banquete espiritual, ter alianças. Agora, você tem família que é pagão, você tem parente, como é que você não vai comer, não vai visitar?
Impossível. Agora que você vai ter unidade, unidade é ser um. Não tem como. Não é verdade? Não tem comunhão luz com trevas. Tem como ter unidade com gente mundana? Você já percebeu que o mundo está se casando com a igreja de novo? Irmão, um cristão se sentir bem no mundo é uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. Não tem como. Se você quer o mundo, vá para o mundo. Vá com os beberrões, vá com as prostitutas, vá de uma vez. É o mundo que você quer? Crie vergonha e seja mundano de vez. E aqui eu termino. Temos que voltar ao evangelho puro e simples. Defender isso que você ouviu agora, o verdadeiro e puro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, dê um forte aplauso ao Senhor.